E olha, hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, grande marco, grito da independência, que foi realizado por Pedro Alcântara, o Dom Pedro I, que está completando aí 200 anos desse grande marco. Mas olha, a história da independência vai muito além dessa ação e dessa parte dos fatos. Dia 7 de setembro é comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Uma data para ser celebrada por nós brasileiros e sergipanos. E aqui comigo está o professor e historiador Luiz Cruz. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Professor, para a gente começar, qual a importância dessa data para nós brasileiros? Bom dia, Tamires, bom dia a todos que nos acompanham em casa. É uma data muito importante. O 7 de setembro de 1822 é uma celebração da soberania política do nosso país, que ficou livre de Portugal. No entanto, essa independência ela não representou independência econômica e nem transformações nas suas estruturas sociais. O Brasil vai continuar dependente em relação à Inglaterra. E esse processo de dependência prossegue principalmente depois do 7 de setembro até os nossos dias. E para nós sergipanos, qual o significado dessa data? Pensar a independência do Brasil e a independência de Sergipe é aliar o mesmo contexto histórico. Nós estamos falando do período joanino, quando a família real vem para cá, e ao mesmo tempo Dom João VI reconhece Sergipe independente. Então a independência de Sergipe está nesse momento de transição da crise do sistema colonial, desse momento do final do período Dom João VI até o primeiro reinado. E aí, após a independência, Sergipe passa a configurar na Constituição como uma província independente em relação à Bahia, e aí a gente também começa a construir essa independência local. Além desses personagens principais já conhecidos nossos, quais são outros personagens que merecem destaque nessa história do bicentenário da independência do Brasil? É uma pergunta muito interessante, porque a celebração da independência do Brasil também ocorre nos âmbitos estaduais. Então nós temos o grande centro, que é São Paulo, na comemoração, mas nós temos também os estados com suas festas, suas celebrações. Mas quando a gente pensa nos bastidores, aparecem atores e atrizes que muita gente no Brasil não conhece. Maria Leopoldina, por exemplo, a esposa de Dom Pedro, ela convocou a reunião do Conselho Geral, do Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado deu a deliberação principal que Dom Pedro deveria declarar a independência do Brasil. Então, quem está se reunindo no Conselho de Estado vários políticos sob a liderança de uma mulher, e isso é emblemático. Nós temos também José Bonifácio, que é o mentor. Ele é conhecido como patriarca da independência. E a forma como a independência foi conduzida é fruto de um projeto vencedor que foi conduzido por José Bonifácio. Então nós temos outros atores, outras atrizes, além de Dom Pedro I nesse processo. É procedente essa história que é contada nos livros didáticos e paradidáticos sobre a nossa independência? Sempre vai existir outras histórias, sabe? E é interessante de a gente analisar isso. Nesse bicentenário da independência, a forma como se contou a independência do Brasil variou de época e de interesses políticos também. E no paradidático e no livro, indo direto para a sua pergunta, eles contam a independência por meio de um grito, eles contam esse processo de independência como se não houvesse luta, mas a gente vai perceber que a independência do Brasil é fruto de um longo processo que começa com as revoltas emancipacionistas, com a vinda da corte da família real para cá e se enquadra naquilo que nós chamamos de crise do sistema colonial. Então, houve lutas sim, pessoas foram mortas nesses conflitos e a gente tem conflitos de projetos também, como vai ser o Brasil após o 7 de setembro. Então, o livro didático às vezes romanceia a história demais e não tem um respaldo documental, vamos dizer assim. Mas houve luta, o Brasil até hoje está lutando por seu processo de independência. Professor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Voltamos aos estúdios. É com você, Tamires.
E olha, neste feriado de 7 de setembro, a tradição vai ser mantida com o desfile na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju, mas este ano sem as bandas das escolas. O evento vai começar às 9 horas da manhã e está sendo coordenado pelo 28º Batalhão de Caçadores Campo Grande e conta com a participação de integrantes, viaturas e equipamentos das Forças Armadas e das diversas instituições de segurança pública do estado e também do município de Aracaju. O evento vai celebrar os 200 anos da independência do nosso país.